Olá pessoal, nesta videoaula nós iremos construir os projéteis do nosso jogador. Primeiramente em GameObject, vamos criar um objeto vazio, chamado de projétil player. Vou dar uma tag a ele, projétil player. Vamos agora adicionar o componente um sprite a esse objeto. Em render, selecione a opção sprite render. Selecione o sprite projétil. Notem que ele já está posicionado na nossa cena de jogo. Agora vamos criar uma nova pasta chamada de prefab. Então, esse nosso objeto projétil, ele precisa ser um prefab, objeto pré-criado pela Unity, porque quando ele sair da cena, colidir com uma parede, ou colidir com algum inimigo, ou um projétil deste inimigo, ele precisará ser destruído. E se ele não for um prefab, é bem provável, na verdade bem provável não, irá gerar um erro se eu tentar criar outros projéteis a partir desse mesmo objeto. Então vamos selecionar o projeto player e arrastá-lo para a pasta prefab. Notem que o nosso projeto player ele ficou azulado. Agora vamos criar um novo script C# chamado de projeto player. Basta dar 2 cliques que o script será aberto no editor. Vou declarar duas variáveis, um vetor de 3 posições, que será a direção que o nosso objeto irá se mover, e a velocidade com que ele vai se mover, é tipo float. Eu não vou precisar desse método start. Precisaremos criar um vetor que posteriormente será atualizado na nossa matriz de transformação. A minha direção, o vetor de direção multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo time, ponto delta time, somado a própria matriz de transformação deste objeto. Então, por fim, basta atualizar a minha matriz de transformação. Então, nosso objeto, quando criado, ele a todo momento estará atualizando sua matriz de transformação, tendo como meta o nosso vetor, que tem as coordenadas em x e em y, a direção que ele vai seguir. A velocidade será determinada para este projétil. Então, voltando à Unity, selecionando o objeto, o prefab, projeto player, vamos arrastar nosso script para este objeto.
Então vamos definir a velocidade, colocar 5. Vou deletar esse projétil da nossa cena de jogo. E agora nós precisaremos editar nosso script do nosso jogador. Então, no script do nosso jogador, vamos criar mais duas variáveis. Desculpem, uma variável, que é o nosso GameObject. Esse é o nosso projétil. Eu vou criar aqui abaixo uma função que cria os nossos projéteis. Porém, essa função ela terá que ser uma função com chamadas de tempo, para evitar que o jogador fique disparando rajadas de tiro. Então vamos criar uma função enumerator cria projétil. Então, os meus projéteis serão disparados pelo clique do botão esquerdo do mouse. Vamos voltar aqui para a nossa cena de jogo. O meu projétil será criado como origem a mesma origem do nosso jogador, tendo como ângulo o clique do mouse. Então nós precisaremos criar um vetor de 3 posições para armazenar a posição do mouse na cena de jogo, pegando as posições x e y na cena do jogo. Então precisamos criar um vector 3, chamado de mouse position. Vou pegar o objeto câmera, a câmera principal. Vou usar uma função screen to word point, passando para ele a posição do clique do meu mouse. Então, para descobrir a distância de um ponto a outro, da origem do meu jogador até o clique do mouse, eu preciso retirar a distância desses dois objetos, entre esses dois objetos. Eu vou precisar de mais um vetor de 3 posições, chamado de move direction. Então vou precisar tirar o mouse position, que é o meu vetor com o clique do mouse, da matriz de transformação do meu objeto jogador. Lembrando-se de preencher o atributo no vetor move direction, o eixo Z com valor 0. Por último, precisamos normalizar o nosso vetor recém-gerado para a posição do nosso projétil. Após descobrir o ângulo, ou seja, a direção que o nosso projétil precisa tomar, nós vamos precisar agora criar
um novo GameObject para armazenar um novo objeto para armazenar, desculpem pessoal, vamos precisar de uma nova variável para armazenar o objeto recém-instanciado, para assim atribuir ao projétil o vetor de movimento. Vou chamar de projétil prefab. Vamos usar a função instantiate, passando o projétil, que vai vir da Unity, passando a minha matriz de transformação, pegando sua posição, e por fim, quaternio identity. Esse quaternio é utilizado para rotacionar os objetos. Então, como eu não quero rotacionar o objeto, eu passo a matriz de identidade para ele. Lembrando-se de fazer um cast como GameObject, ou se preferir, você pode fazer um cast estilo Java. GameObject também funciona. Então, agora nós só precisamos passar o nosso projétil para o nosso vetor de movimento para o nosso projétil. Então, projétil prefab ponto get componente. Então, eu quero pegar o componente projétil player. Então, este componente, eu vou pegar a variável moveDirection e vou atribuir para ela o nosso vetor moveDirection. Bem, agora já é possível criar o nosso projétil e movê-lo na direção do clique do mouse. Porém, lembram-se que eu mencionei no início do vídeo, precisaríamos condicionar os nossos tiros para evitar uma rajada de projéteis. Então vamos criar uma nova variável. Chamá-la de isFire. Só que no início ela recebe true. Ele pode tirar. Então agora, antes mesmo de verificar se... Então agora nós precisamos checar se o nosso objeto, se o nosso personagem ele pode criar um projétil. Então, após criar um projétil, eu preciso dizer que o nosso jogador ele não pode mais atirar. Mas observem que se eu pegar e apenas alterar a nossa variável isFire para false, o nosso jogador não será mais capaz de atirar. Eu preciso definir um tempo para essa variável voltar a ser verdadeira. Então, após 1 segundo, isFire recebe true. Então, após 1 segundo que o nosso jogador efetuou um disparo, ele poderá atirar novamente. Então, pessoal, tem mais um detalhe que eu estava esquecendo, que eu mencionei para vocês. Eu tenho que primeiramente checar se eu pressionei o botão do mouse. O botão esquerdo do mouse, o botão Fire 1.
Então, se eu pressionar o botão esquerdo do mouse, eu vou pegar a posição do clique do mouse em relação ao meu personagem, vou criar um projétil e vou mandá-lo naquela direção. Após criar um projétil, meu jogador ficará restringido por 1 segundo até conseguir criar um novo disparo. Então, após terminarmos a nossa função criar projétil, nós precisamos chamá-la na função update. Lembrando que ela é uma função com chamadas de tempo, então start coroutine cria projétil. Então, voltando a Unity, uma coisa que eu esqueci de mencionar nas aulas anteriores, vamos marcar a caixa de colisão do nosso objeto inimigo, do nosso objeto player, como trigger. No nosso projétil, vamos agora adicionar o componente de Physics 2D Rigid Bore, lembrando de tirar a gravidade do nosso objeto. E também vamos adicionar um componente Circle Collider. Eu vou apenas arrastar o nosso projétil para a cena. Observe o tamanho da caixa de colisão do nosso objeto. Então vamos definir um tamanho menor para ela. Vou colocar 0.9, um pouco grande ainda, 0.07. Aí você tem um tamanho mais razoável. Feito isso, basta dar um apply e podem deletar nossos objetos da cena. Então, voltando à nossa cena de jogo, vamos dar um play. Observem que agora o meu projétil segue a direção do ponteiro do mouse. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Na nossa próxima videoaula nós iremos construir os tiros dos nossos inimigos. Até a próxima.